dessa audiência pública. Os senhores e senhoras, muito obrigado. Agradeço ao deputado Marcos Rogério da Silva Brito, relator do PL 299 de 1999, por sua intervenção, e passo a palavra à procuradora, subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Doge, para suas considerações finais a propósito da audiência. Senhor ministro Gilmar Mendes, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, um bom dia a todos e todas. Senhor ministro, poucas cortes constitucionais fazem o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo neste momento: receber membros da sociedade, autoridades públicas dos 3 poderes, em audiência pública, como um instrumento para colher informações e sugestões que poderão subsidiar seu livre conhecimento, as decisões judiciais que tomará, legitimando, por isso, o método de decisão no nosso país. Esta audiência pública provou a excelência desse instrumento, por 2 razões. Primeiro, pela sensibilidade na eleição do tema. Entre as centenas, milhares de casos que estão aqui aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro relator aqui presente indicou este tema para ser aquele que seria tratado antes do julgamento formal no plenário do Supremo Tribunal Federal em audiência pública. O desenho dessa audiência pública, senhor ministro Gilmar Mendes, também provou ser adequado ao propósito a que ela se destina. Nós ouvimos aqui pessoas da sociedade civil, entidades da sociedade civil organizada, membros dos 3 poderes, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, enfim, autoridades todas interessadas numa solução importante para o país e numa solução que seja a mais acertada. Todos aqui apresentaram sugestões, apresentaram o modo como entendem que os fatos estão ocorrendo. Se dirigiram com a mais ampla liberdade de expressão. Puderam apresentar o que estão fazendo, prestaram contas. Mas também fizeram sugestões de solução à corte. Percebemos aqui, senhor ministro, senhoras autoridades presentes, senhoras e senhores, que pode ter havido divergência na ênfase ou no modo como a solução que essa corte tomará deverá se apresentar. Pode ter havido aqui, nesses 3 turnos dessa audiência pública, diferença de ênfase. Mas creio que não houve divergência quanto aos fatos que estamos examinando. Todos, se não estou enganada, disseram que as condições prisionais no Brasil são inaceitáveis, inadequadas. O senhor ministro Gilmar Mendes ontem dizia que o sistema penitenciário brasileiro está perto do colapso. O desembargador Herbert hoje disse que é um sistema adoecido. Chegou a utilizar a expressão de os que estão ali estão em situação insalubre, de suplício. Todos se referiram à superlotação, à falta de vagas. E todos aqui se apresentaram, como fez a representante do Ceará ontem, com esse propósito de querer contribuir para encontrar a melhor solução. Veio do Paraná hoje uma impressionante sugestão no sentido de adotar ferramentas modernas como Business Intelligence para gerir as informações disponíveis. O senhor secretário de Administração Penitenciária de São Paulo apresentou aqui dados impressionantes sobre como o Estado lá tem tentado dar uma resposta a esta enorme população carcerária que admite cerca de 281 pessoas por dia, segundo aqui as minhas contas simplificadas. Enfim, não há entre nós, aqui nessa audiência pública, divergência contra estes fatos. E agrego mais 2,
que parece que também são fatos observados por todos nós, sem divergência. O primeiro, decisões judiciais não estão sendo cumpridas porque faltam vagas no sistema prisional. Faltam vagas para cumprimento de decisão no regime que a decisão judicial determina. Um outro fato, o sistema penitenciário brasileiro não está cumprindo seus dois principais objetivos: punir adequadamente. E adequadamente por adequadamente eu quero dizer de acordo com a Constituição e com a lei, sem submeter a pessoa a condições cruéis, sem supliciá-la, sem agravar a dignidade humana. Então, esse primeiro objetivo, o sistema penitenciário brasileiro não está cumprindo. O segundo objetivo do sistema do encarceramento também não está sendo cumprido. Nós não estamos conseguindo recuperar o preso, o condenado, e nem ressocializá-lo. Há diferentes matizes na situação de cada estado. No Paraná, parece que há um decréscimo de encarceramento. São Paulo já é o oposto, um acréscimo crescente em ritmo quase vertiginoso. Não obstante essas nuances da situação de fato, o fato é que essas duas situações são inegáveis. Decisões judiciais não estão sendo cumpridas, o sistema penitenciário não pune corretamente, não recupera. E há superlotação carcerária, há condições prisionais inadequadas, inconstitucionais. Do Paraná veio uma expressão que me parece muito interessante de ser analisada nesta audiência pública e também pelo Supremo Tribunal Federal. Gestão integrada. Se a solução do sistema depende de diferentes atores, de diferentes poderes e de distintas instituições, é preciso, diz o Paraná, haver gestão integrada. É preciso que essas entidades se comuniquem melhor. E também o Poder Legislativo, na oferta de soluções, na aprovação da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É preciso que essas informações sejam tratadas e gestadas, geridas, com a participação permanente de todas essas entidades. Me parece que só assim nós poderemos atuar de modo a permitir que o Judiciário diga: estas condições prisionais aqui oferecidas são inadequadas para o cumprimento da sentença que eu ordenei. Porque eu, Judiciário, não posso consentir em que o preso cumpra sua pena em condições inconstitucionais, em condições cruéis, em condições de suplício, em condições insalubres, em condições que favoreçam que aquele ambiente prisional se torne uma escola de crime, ao invés de uma escola de recuperação, de ressocialização, um ambiente de ressocialização e de recuperação da pessoa humana. É preciso prestar atenção nas vítimas, porque se essa pessoa condenada não se recupera, ela tende a delinquir, ainda que o doutor Lorival Gomes nos diga que não há dados acurados, pesquisas com metodologia divulgada e testada, nós sabemos que é elevado o índice de reincidência no Brasil. Esse é um fato. A população também tem essa percepção, a percepção de que o sistema prisional não recupera. Tanto que, quando queremos construir unidades prisionais nas cidades brasileiras, como disse o próprio doutor Lorival Gomes, há, por parte da população, um grande temor de que se instale ali uma unidade prisional. E estabelece-se, de um modo geral, um consenso de rejeição à construção de novas unidades prisionais ou de unidades prisionais do regime semiaberto, que é o que nós estamos efetivamente mais necessitando no país. Essa percepção é ilegítima? Não de todo, porque a população não quer ver agravada
pela instalação de uma unidade prisional, a sua já grande situação de insegurança pública. Então, é preciso, talvez, caminhar nesse sentido da gestão integrada, para que o Judiciário possa ter voz perante o Executivo e perante o Legislativo para impugnar condições prisionais inconstitucionais, para exigir ritmo na abertura de vagas, para impor metas de construção de um determinado perfil de estabelecimento prisional, que é aquele que o Judiciário também sabe que ele precisa. Essa gestão integrada, ela é possível de ser construída. Eu acho que a maior autoridade do país para fazer essa proposta é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Todos os juízes brasileiros, e aqui vimos ontem depoimentos de alguns juízes que se demonstraram genuinamente impactados pela dificuldade de acertar a melhor decisão. É aquela que mantém o preso no regime fechado e ocasiona aumento do poder de facções internas, que permite o semiaberto, que ele sabe que não tem vagas, que não tem controle sobre o sistema de vagas. Os juízes estão comovidos, impactados por essa situação de ausência de vagas, superlotação carcerária, condições cruéis de cumprimento de pena. Portanto, os juízes precisam ter voz nesse sistema de gestão integrada. Voz ativa. E poder de veto também sobre essas condições carcerárias absolutamente desumanas e que atentam contra a dignidade da pessoa humana no país. Poderíamos cogitar de se há verbas disponíveis para curto e médio prazo melhorar um sistema de gestão integrada, um sistema de gestão do sistema penitenciário. E quando nós examinamos a solução que o sistema brasileiro deu para o financiamento do sistema penitenciário, nós percebemos duas coisas importantes. A primeira, sabiamente, o Poder Legislativo deu para este setor uma solução muito inteligente. Ele criou fundo. Os fundos constitucionais, regulados ali nos artigos 165 e 167 da Constituição, eles são uma solução que permite a administração de situações urgentes e de situações de longo prazo, por uma razão simples. A disponibilidade orçamentária do fundo, ao final do ano orçamentário, não é devolvido, mas aquele valor continua lá, depositado no fundo. Essa é uma solução que existe para o sistema, no Brasil para o sistema penitenciário e existe para o sistema de saúde, por exemplo, o SUS, porque emergências hospitalares elas não podem ficar a depender de aprovação de um valor que será discutido no parlamento a cada ano. O sistema penitenciário é a mesma coisa. Nós temos o Fundo Penitenciário Nacional. O dinheiro do fundo, nos últimos 2 anos, o fundo foi criado em 1994. O dinheiro do fundo, e, deputado, precisamos da lei complementar que ainda não regulamentou os fundos constitucionais. A falta dessa lei complementar pode estar prejudicando um pouquinho a administração dos fundos constitucionais. O Fundo Penitenciário Nacional, senhor ministro, de 94 a 2011, que é o último balanço divulgado pelo FUNPEN, arrecadou cerca de 3 bilhões de reais. O próprio fundo, nas suas contas prestadas, e a ONG Contas Abertas, ao analisar esses dados, diz claramente que menos da metade dos recursos do FUNPEN foram utilizados nos últimos 12 anos. Então, essa solução inteligente que o Legislativo deu está com um problema, claro, de gestão. E não é à toa que percebemos que, ao não utilizar a totalidade, ou a metade, ou 80% dos recursos públicos, nós chegamos, não por acaso, a uma situação
de falência do sistema penitenciário brasileiro. Pois, se eu tenho recursos arrecadados, e arrecadados sob a forma de fundo para serem utilizados com critérios e regras especiais, e não as utilizo, e, portanto, eu não construo vagas no montante necessário, não faço reformas nas prisões que estão caindo aos pedaços e precisam ser reformadas e atualizadas, porque as coisas são assim, elas envelhecem, precisam ser reconstruídas. Nós chegamos, portanto, não por acaso, a essa situação de fato. O dinheiro disponível, disponibilizado, não foi usado. E, ao não ser usado, chegamos nessa situação que todos nós, sobre a qual não temos aqui divergência. As condições prisionais são ruins e faltam vagas. E as decisões judiciais não são cumpridas por isso. Portanto, é preciso examinar com mais cuidado, e a sociedade civil e as instituições todas precisam examinar por que as condições, essa verba não tem sido utilizada no montante possível. No ano de 2012, 91 milhões foram utilizados de um total nesse fundo que beira aos bilhões de reais. Quer dizer, um nível de execução financeira muito baixo para o nível de necessidade. Portanto, me parece que a questão da verba não é exatamente o problema. Da Paraíba, o doutor Ronaldo Euflauzino trouxe um dado na nossa audiência pública hoje muito interessante. Ele disse, devolvi os 11 milhões, se não me falha a memória, os 11 milhões, porque o Estado não tinha o dinheiro para a contrapartida para fazer a construção de 3 presídios, que nós precisamos e os 11 milhões poderiam atender. Será que esse dinheiro de contrapartida não é excessivamente elevado, já que o dinheiro do próprio fundo lá disponível não está sendo utilizado? Por que uma contrapartida tão elevada que inviabiliza que o Estado cumpra esta construção dessas novas penitenciárias e dessas vagas? Será que não é possível, senhor deputado, construirmos regras de contrapartida que tornem factível, no curto e no médio prazo, a construção de presídios novos, de novas vagas, presídios do regime fechado, do semiaberto, sem detenções provisórias, os presídios necessários? Essa é uma outra reflexão que faço aqui, e já caminhando para a conclusão. Embora com diferentes ênfases, ora, alguns de nós defenderam que o regime prisional, o pedido em habeas corpus de progressão de regime prisional tem que ser individualmente atendido e imediatamente, porque é um direito individual. A doutora Maria Tereza também nos trouxe a sugestão de que critérios sejam observados para não agravar a situação daqueles que também tinham direito à mesma progressão, mas não tiveram assistência de um advogado para acessar o judiciário e fazer o mesmo pedido, e, portanto, ficariam preteridos na sua pretensão de ter o mesmo direito satisfeito. É preciso pensar em critérios objetivos que ela propõe, que sejam definidos em conjunto, numa gestão integrada por membros do Judiciário e do Executivo, o corregedor do Tribunal de Justiça e o administrador local do DEPEN. Enfim, é uma outra excelente ideia que vem em socorro de uma gestão, de uma situação de emergência, que é essa que os presos brasileiros estão vivendo, e em benefício de uma solução de médio e longo prazo, espero que não tão longo assim, em socorro da saúde deste sistema prisional que nós todos pretendemos que puna, que iniba a prática de novos crimes e que ressocialize. Senhor ministro, eu acredito que um diálogo num sistema de gestão integrada entre o Judiciário,
o Legislativo e o Executivo, os defensores públicos, o Ministério Público, tantos atores quanto os necessários para encaminhar melhor uma solução e que seja do conhecimento de todos e conquiste a adesão de todos, né? É possível, se capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo pode ser, e essa audiência pública vem em socorro a esta ideia, o fato de Vossa Excelência ter afetado ao plenário do Tribunal a solução desse recurso extraordinário também pode nos ajudar nisso, ou outros mecanismos que Vossa Excelência mesmo divise como importantes para encaminhar uma solução da qual participem todos os atores do sistema de administração de justiça criminal no país. Nós não podemos continuar convivendo num ambiente em que a inexecução de uma política pública relacionada com a construção de presídios ocasione um colapso no cumprimento de sentenças penais. E, mais ainda, que impeça aquilo que todos nós defendemos veementemente como o melhor modelo para o nosso país, que é um modelo que se concentra na ressocialização do condenado. E dados trazidos hoje demonstram a importância de mantermos este modelo. A população encarcerada, e eu não vi divergência em nenhum dos dados dos estados apresentados aqui ontem e hoje. A população encarcerada no nosso país são jovens de 18 a 24 anos. São jovens. Jovens que tiveram pouca educação escolar formal. São jovens que não concluíram a primeira etapa do ensino fundamental. São jovens que tiveram déficit de educação e que foram apanhados, a maior parte, pelo esquema das drogas no nosso país. Portanto, nós não podemos desistir desses nossos jovens. E aí a ênfase que temos dado no nosso país a um modelo que visa mais ressocializar é preciso ser amparado por decisões, como nós aguardamos todos, que sejam fruto venha por meio do Supremo Tribunal Federal, como fruto dessa audiência pública. Já me estendi, senhor ministro Gilmar Mendes, mais até do que devia, mas creio que a oportunidade, nós temos que saudar isso, né, com alegria, a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa audiência pública. Cada um dos senhores com extensa experiência no assunto, com profunda reflexão sobre este problema e sobre as soluções possíveis. E todos empenhados em construir um país melhor para a nossa gente. Um país que assegure condições dignas para todos, inclusive presos, condenados. O papel do Supremo Tribunal Federal em tornar viva, senhor ministro Gilmar Mendes, um dos maiores especialistas, um dos maiores nos estudos da Constituição Nacional e em sistemas comparados, é justamente o ministro Gilmar Mendes. Eu tenho certeza que ele tem esta vocação de tornar a Constituição brasileira uma Constituição viva, próxima das necessidades do povo, que resolva as nossas necessidades, e não apenas uma referência normativa que a gente conheça vagamente. A Constituição viva, a realização da norma constitucional é realmente o que todos nós precisamos. Agradeço a todos, e desculpe ter me entendido, e especialmente a Vossa Excelência, senhor ministro, pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço essa manifestação cuidadosa, trazida agora à guisa de balanço e de análise pela subprocuradora-geral, doutora Raquel Doge. Agradeço vivamente a participação de todos os que honraram esta audiência pública, tanto com a presença quanto com o relato da própria experiência, e nós vimos ontem e hoje relatos muito ricos, sérios, cuidadosos da experiência, dos esforços que são feitos em todas as unidades da Federação, em todos os setores, pelos mais diversos atores. Ao final deste produtivo evento, cabe um balanço de contribuições trazidas
pelos expositores e que serão bastante úteis no julgamento da questão constitucional controvertida, que, como nós vimos, não é de fácil solução. Os números aqui mencionados são superlativos. As condições reportadas também deixam claro que há algo de verdadeiramente absurdo na tragédia cotidiana que vem se demonstrando ser o sistema prisional do país. Nada obstante, a partir dos depoimentos que ouvimos, um ponto ficou, desde logo, muito claro para todos nós. A questão sobre a inexistência de vagas no sistema penitenciário é apenas a ponta do iceberg, do entrelaçamento de questões muito mais complexas, mas nem por isso sem soluções. Trata-se de problemas de tal forma imbrincados que hoje já não faz mais sentido discuti-las isoladamente. E aí eu cumprimento a doutora Maria Tereza, que chamou a atenção para um ponto que também o CNJ vem apontando, a necessidade de gestão integrada. Isso também foi pontuado nas várias falas do doutor Ayrton Mitchell, do doutor Lorival Gomes. Os debates documentados nestes 2 dias de audiência pública contemplam aspectos de natureza jurídica, institucional, administrativa e econômica, cuja riqueza de detalhes propicia algumas reflexões sobre a vergonhosa realidade do nosso sistema penitenciário, com inevitáveis reflexos na formulação de qualquer política de segurança pública. Entre os diversos problemas apontados pelos expositores, podemos destacar algumas situações que demonstram, de forma candente, como anda a execução penal em nosso país. Uma constatação unânime é que a progressão de regime no cumprimento de penas no Brasil, concebida como modelo de reintegração do preso à sociedade, parece pura ilusão. Em razão da absoluta escassez de estabelecimentos prisionais apropriados para os regimes aberto e semiaberto, o que temos são penas cumpridas praticamente ou em regime fechado ou em prisão domiciliar, sem qualquer tipo de fiscalização. Ou, pior ainda, a integração ou uso do regime semiaberto para alimentação ou retroalimentação do crime organizado, como foi ontem relatado. Ouvimos de alguns expositores a confirmação de um fato estarrecedor: o controle de muitos presídios por facções criminosas, as quais, além de comandar a prática de crimes fora das prisões, passam a ditar em seu interior quem tem ou não direito a qualquer tipo de benefício e até controlam as chaves internas dos pavilhões. E essa situação acontece, como ficamos sabendo, porque em muitos lugares o regime semiaberto é cumprido, na verdade, em alas específicas dentro da própria penitenciária, que se destinam ao regime fechado, maquiadas com placas indicativas de regime semiaberto, mas que são apropriadamente apelidados de regime semi-fechado, que até brincou-se dizendo de um regime sempre aberto. Em outro extremo, nos poucos lugares em que há estabelecimentos para o regime semiaberto, estes locais se mostram tão precários e sem fiscalização que muitas vezes os presos entram e saem sem qualquer controle, o que tem merecido essa expressão a que me referi. Além disso, há relatos de que muitos detentos nessa situação aproveitam a oportunidade para praticar crimes, inclusive durante a noite, e muitas vezes sob a orientação de presos com quem tiveram contato no regime fechado, com o álibi perfeito de que, nesse período, estariam presos. O problema dito por um dos expositores não se restringe mais somente à falta de vagas. Na verdade, urge que o Estado reassuma o sistema. Infelizmente, não se cuida aqui de um problema pontual, porque não são poucos os presos nessa condição. Constatou-se, por exemplo, em São Paulo, estado de maior população carcerária do país, aqui foi destacado amplamente na fala cuidadosa do secretário Lorival Gomes. Há hoje aproximadamente 6 mil presos, cuja progressão para o regime semiaberto já foi deferida pelo juiz, embora ainda permaneçam no regime fechado por falta de vagas no regime semiaberto, situação que se repete em maior ou menor dimensão em diversos outros estados. Esses presos, quando colocados em liberdade, logo voltam a delinquir por não terem se submetido a qualquer processo
de ressocialização. Essa conjuntura tem levado a Defensoria Pública a ajuizar milhares de habeas corpus no STJ. Só em relação ao Estado de São Paulo, segundo relatado nesta audiência, foram impetrados 6.000 habeas corpus em 2012 e em 2013, antes mesmo da metade do ano, já foram impetrados mais de 4.000. Quem convive com essa realidade hoje no Supremo Tribunal Federal, nas duas turmas, primeira e segunda, eu milito na segunda turma, sabe que houve um aumento significativo dos habeas corpus. Eu ouvia cuidadosamente a exposição do Dr. Ailton Michels e realmente via que, sem fazer uma contabilidade, não é tão difícil de fazer uma estatística, mas a gente percebe que hoje são muitos os incidentes em matéria de habeas corpus associada à nova lei do tráfico e são muitas as discussões que chegam ao Supremo envolvendo o réu preso e, claro, toda aquela expectativa que havia quanto à redução não se confirmou. Talvez antes temos talvez aqui um recrudescimento dos casos de prisão e também se tornou muito comum o habeas corpus no Supremo para pedir que, com uma certa dificuldade para todos nós, os senhores podem imaginar, para pedir que se peça ao STJ que julgue o habeas corpus e alguns já lá acumulados há muitos anos. Então, os senhores podem imaginar o grau de constrangimento. Hoje nós estabelecemos um tipo de regra, uma fórmula dizendo que o STJ, concedido o habeas corpus, o relator está indicado, obrigado a fazer a apresentação em 10 sessões a partir da data da concessão, mas isso é um dado dessa nossa realidade. Eu mesmo tenho discutido com os colegas, em termos de uma pensata em alto som, dizendo que, para determinados casos, talvez, e aí ainda lembrava ontem a consideração trazida aqui pela subprocuradora doutora Raquel, o caso da Califórnia, eu dizia que talvez a gente deva começar a pensar para determinadas situações, não mais no habeas corpus individual, mas na coletivização do habeas corpus, algum mecanismo que nos permita fazer, talvez, alguma modulação, alguma adequação, mas, em suma, enfrentar essa questão de maneira mais ampla, mais generalizada. Vimos também que há notícias de estabelecimentos prisionais próprios para os regimes aberto e semiaberto com vagas ociosas. A exemplo, foi citado aqui, do meu estado, do estado de Mato Grosso, colônia agrícola de Palmeira, no Mato Grosso, o que denota a necessidade de readequação das administrações penitenciárias. Outro ponto que merece destaque diz respeito aos investimentos necessários para a melhoria do sistema penitenciário. Previsão de investimentos do governo federal, da ordem de 1,2 bilhão, pode ajudar, mas pode não resolver o problema por se tratar de verbas destinadas à construção de unidades do regime fechado, voltadas à separação entre presos definitivos e provisórios. Esse é sempre o problema que se repete. Diante desse quadro, que não se pretende exaustivo, podemos identificar que a busca de soluções para os graves problemas nessa área está a demandar com urgência a comunhão de 3 fatores: comprometimento federativo, recursos financeiros e entrosamento institucional. Em relação a esse comprometimento, a gravidade da situação não coloca mais em dúvida o caráter prioritário dos problemas a serem enfrentados e a sua íntima conexão com a questão da segurança pública. Nesse sentido, já tardam as providências anunciadas pelo próprio Poder Executivo. São, contudo, programas ainda tímidos diante da amplitude das conhecidas mazelas do sistema prisional e, por isso, devem ser expandidos e aprimorados. Superada a passividade e a letargia política com que até aqui lidamos com o tema, cabe aduzir, em relação aos investimentos do sistema, que a simples alocação de recursos financeiros sem uma maior interlocução com os Estados, não só na fase da construção e entrega das unidades prisionais, mas, sobretudo, no seu funcionamento,
os resultados que se esperam serão logo dissipados, visto que as despesas de manutenção de um presídio tendem, ao longo do tempo, a superar os custos de sua construção. Por isso, mostra-se imperiosa a constante cooperação entre a União e o Estado nesse campo, no que podemos chamar de uma nova vertente que a gente já verifica no âmbito, por exemplo, do SUS, da saúde, ou mesmo da educação, do assim chamado federalismo cooperativo. Por fim, de nada adiantarão essas iniciativas se não houver, por parte das instituições responsáveis pelo acompanhamento do sistema de justiça criminal, maior integração no exercício de suas atribuições. Especificamente em relação ao CNJ e ao CNMP, muito poderão contribuir para as esperadas melhorias nessa área por meio do monitoramento conjunto e mais efetivo em relação a certos gargalos. Podemos citar, por exemplo, a correlação entre a superlotação carcerária e a quantidade de presos provisórios, o que certamente demanda mecanismos que imprimam maior celeridade no julgamento de processos penais. Muitos desses presos, quando sentenciados, acabam condenados a penas alternativas. Os mutirões carcerários coordenados pelo CNJ demonstraram que a falência do sistema prisional não pode ser dissociada das sérias deficiências do sistema da justiça criminal. Não se desconhece hoje a existência de inúmeros casos de prisões provisórias com prazo alongado, sem conclusão da instrução e sem sentença de primeiro grau. Quanto a esse problema, não podemos culpar o legislador, muito menos o executivo. É uma questão de responsabilidade da própria justiça. Isso precisa ser seriamente discutido no âmbito da própria gestão. Aqui se falou muito na questão de gestão, e esse déficit é notório. A edição das leis 12.681, 12.714 de 2012 instituiu o precioso Sistema Nacional de Informação e Segurança Pública, que coleta e analisa os dados necessários à melhor gestão. Aí um diálogo, inclusive, com o modelo apresentado pelo Paraná, certamente permitiria grandes avanços. No fundo, tudo o que precisamos é de organização e procedimento. De nada vale investir-se em quantia extraordinária de recursos se não há boa gestão, inclusive nos números que respaldam e direcionam a aplicação desse investimento para que se mostre realmente produtivo. É que sem a informação precisa, sem que se descubra onde estão os gargalos, perde-se em eficiência e eficácia. A Lei 12.403 de 2011, esse projeto integrou o Pacto Republicano e nós insistimos que ela fosse aprovada. Ampliou consideravelmente o rol de medidas cautelares à disposição do juiz. Código de Processo Penal, artigo 319. Esse é outro relevante esforço de alteração desse quadro, graças à contribuição do próprio Legislativo. Agora, é verdade também, nós não podemos negar que, pelo menos até o momento, não se identificam os reflexos dessa alteração, talvez na nossa cultura das prisões provisórias. São muitos, continuamos a repetir os casos de prisão provisória, e os números indicam isso, a população carcerária, 40% de presos provisórios. Então, esses dados são realmente preocupantes. De novo, aqui, imagino que o próprio judiciário devesse ter uma ação concertada, juntamente com o Ministério Público. A demora no julgamento repercute na própria pauta dos tribunais superiores, como pode ser observado no exemplo da quantidade de habeas corpus em tramitação no STJ, esses de aproximadamente 200 mil. E aí é muito interessante, porque nós começamos, então, e isso é muito comum, não é incomum na cultura judiciária, a buscar soluções defensivas para esse tipo de problema. Já na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, enceta-se uma iniciativa para não mais aceitar o chamado habeas corpus substitutivo, dizendo que temos que seguir o modelo ortodoxo e só chegaria ao Supremo, em princípio, aquelas questões iniciadas
em primeiro grau, se houvesse recurso extraordinário, uma vez que só deveríamos decidir habeas corpus em relação às decisões do STJ. Em suma, passamos a vivenciar essa realidade. A nossa turma, a segunda, não se curvou ainda a esse entendimento. Certamente a matéria vai a plenário, mas o STJ já vem adotando essa orientação, não raras vezes, e por isso também se enseja um novo habeas corpus, ou um pedido de habeas corpus para o Supremo por conta dessa negativa de conhecimento. O que impressiona nesse debate é que, aí certo ou errado, o índice de concessão de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, isso já vem de bastante tempo, é bastante expressivo. Eu não sei os dados atuais, mas certamente eles não diferem muito do que nós coletamos no ano passado e no ano retrasado. É algo em torno de 30%. Ou somos um grupo de lunáticos, não é? Ou isso também conta um pouco uma história de funcionamento da justiça criminal. É um índice alto, considerando que nós já estamos aí falando de terceira ou quarta instância, não é? E o que impressiona ainda mais é que metade deles, no caso do STJ, metade desses habeas corpus foi impetrado naquela corte nos últimos 3 anos, o que fala também desse recrudescimento, não é? Dessa intensificação. Como grande parte desse acervo tem por objeto a concessão de liberdade provisória, resta clara a urgência de se repensar o modelo de cautelar no processo penal para maior efetividade da nova lei das cautelares. No Supremo Tribunal Federal, esse impacto também é visível. De acordo com as estatísticas, apenas em 2012 foram concedidas 472 ordens de habeas corpus, grande parte por excesso de prazo, em terceiro ou quarto grau de jurisdição. Além das medidas cautelares, eu tenho insistido muito, pelo menos nesse debate, e sei dos óbices, das objeções, das controvérsias que se podem incitar em torno disso, mas eu tenho insistido que nós devemos pensar na apresentação do preso em flagrante ao juiz, que talvez isso permitisse, e é uma exigência, inclusive, da Convenção, o Pacto de São José, e nós temos esse debate, inclusive, hoje organizado para a deliberação do CNJ. Eu também já tinha sugerido mudança na própria legislação a propósito desse assunto e, pelo menos no contato que nós temos com os juízes, fica a impressão de que, se fosse possível, pelo menos, ainda que topicamente, fazer um experimento, por exemplo, com a questão do tráfico de droga, dada a dificuldade da distinção entre usuário e traficante, se nós pudéssemos, talvez, avançar, pudéssemos ter, muito provavelmente, um resultado positivo no que concerne ao uso de medidas cautelares alternativas à prisão provisória. Apesar de expressamente prevista em tratados internacionais, já incorporados ao direito interno, como o Pacto sobre Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto de São José, ainda há muita resistência, eu sei, a seu cumprimento. E, claro, ninguém é naif a ponto de não imaginar todas as dificuldades aqui existentes, especialmente nos rincões mais longínquos, e tudo mais, de modo que isso teria que ser um experimento institucional consciente, mas certamente teria efeitos especialmente nas grandes conurbações, que são muito expressivas entre nós. Trata-se, eu digo, então, portanto, de mecanismo de controle de legalidade das prisões em flagrante, prevenindo encarceramentos ilegais, constrangimentos e até torturas no ato de prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiados pela imprensa. Enfim, convém insistir, o sistema prisional é parte importante da segurança pública. Nenhum programa de redução de criminalidade terá eficácia se não levar em conta as graves deficiências das nossas prisões. Esta audiência pública, acredito, cumpriu plenamente o que dela se esperava. Trouxe não somente a esta Corte, mas ao conhecimento das demais instituições e da sociedade brasileira um bom acervo de informações sobre todo o sistema prisional.
É importante frisar que não se trata de o Estado livrar-se levianamente dos presos. Antes, cumpre-se determinação constitucional plasmada na realização do princípio da dignidade humana a impedir que o homem seja convertido em objeto de ações e processos estatais. Na verdade, é a aplicação escorreita das garantias fundamentais que permite avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado democrático de direito. Daí porque não há como transigir com situações como as aqui reveladas, que minimizam a sofrida reinserção do Brasil no quadro de normalidade democrática. São hercúleos os desafios que aqui vieram a lume. Temos de encará-los como missão a ser cumprida com a obstinação de quem sabe estar percorrendo a trilha certa, de modo a obtermos resultados que reflitam a certeza de um gerenciamento de qualidade do sistema prisional. As informações aqui colhidas serão integradas ao processo de referência e também serão encaminhadas às autoridades competentes, inclusive ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público para as providências devidas. Agradeço penhoradamente a presença de todos os senhores e a colaboração que prestaram ao Supremo Tribunal Federal e, acredito, ao Brasil. Muito obrigado. Bem, você acompanhou ao vivo a audiência pública sobre regime prisional. A cobertura completa você vai ver logo mais no Jornal da Justiça, primeira edição, à 13h. Obrigado pela companhia e permaneça aqui na TV Justiça.